Vamos orar, meus irmãos. Deus eterno, nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez ao longo deste dia pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de estarmos buscando fazer a Tua vontade, de participarmos, ó Deus, da Tua obra. Ó Deus, nesta noite nós queremos que, em nome de Jesus, a Tua palavra venha ao encontro da necessidade dos nossos corações. Que as músicas aqui cantadas, que a palavra aqui ministrada, possa fazer o efeito que cada um aqui necessita que seja feito em seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Os irmãos podem sentar. Eu sou o pastor Alcenir Mota. Eu faço parte da equipe ministerial do pastor Israel Belo de Azevedo, que é o pastor titular da Igreja Batista Curuçá. Assim como o pastor André, nós fazemos parte da equipe ministerial. Eu trabalho na área de missões e terceira idade. O pastor André está trabalhando com as crianças, aqui de nossa igreja. E é uma grande alegria ter os irmãos e ter aqueles que nos visitam nesta noite aqui conosco. E nós gostaríamos de conhecer aqueles que nos visitam pela primeira, segunda ou terceira vez nesta noite. Existe alguém aqui nessa situação que esteja no nosso culto pela primeira, segunda ou terceira vez? Nós gostaríamos que você ficasse em pé. Temos ali o casal ali atrás, temos aqui a nossa irmã. Vocês não se sentem enquanto não forem abraçados, tá? Nós temos como tradição na nossa igreja dar um abraço apertado e só assim você pode sentar. Sinta-se muito bem em nosso meio. Nós queremos que você volte outras vezes, faça da nossa igreja a sua casa de culto. É muito bom ter você conosco nesta noite. Nós queríamos também saber se existe alguém aqui conosco que tenha feito aniversário de casamento, de batismo ou uma outra data importante que você queira agradecer a Deus com a sua igreja. Existe alguém aqui neste culto que tenha feito aniversário nessa semana, de nascimento, de batismo, de casamento, ou uma data que você gostaria de agradecer a Deus? Podem vir aqui. O pastor André vai recebê-los, vai dar um abraço aqui e nós vamos orar. O pastor André vai orar, vai agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, por mais um ano que Deus concedeu. Isso é dádiva de Deus, isso é graça de Deus, e todo aquele que reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, tem esse bonito hábito de sempre agradecer por tudo o que acontece nas nossas vidas. Por isso, mais um ano é motivo de agradecimento a Deus em nossas vidas. Vamos orar então? Deus nosso Pai, te agradecemos pela vida desses irmãos que nessa semana, um deles hoje, tem celebrado a Ti, celebrado mais um ano de vida. Te agradecemos porque o fato deles estarem aqui é prova da Tua fidelidade. E te agradecemos, Senhor, porque a cada momento o Senhor tem nos guiado. Te pedimos agora também que Tu possas abençoar os nossos convidados, visitantes, pessoas que vieram aqui nesse local pela primeira vez ou têm se achegado e passado a frequentar aqui, que o nosso povo, a Igreja Batista Itacruçá, abrace esses irmãos, essas pessoas que têm chegado para ouvir a Tua palavra e que haja em todos nós transformação por meio da ação do Teu Santo Espírito. Ó Pai, muito obrigado, porque podemos render graças a Ti pelos visitantes, pelos aniversariantes, mas muito obrigado porque, sem sombra de dúvidas, a bênção maior que recebemos é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor, abençoa-nos agora, prepara-nos para o culto que vamos prestar a Ti e para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Abençoe, nós vamos ouvir uma música, dando continuidade à preparação para o nosso culto nesta noite.
Exultai, é Natal, nasceu Jesus. Vamos dizer todos juntos essa chamada do nosso culto? Exultai, é Natal, nasceu Jesus. Desculpe, né? O hábito de Jesus nasceu, né? Aqui é nasceu Jesus. Então vamos novamente. Exultai, é Natal, nasceu Jesus. Vamos fazer a leitura conforme o nosso programa de culto. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores, com a voz de canto, com trombetas, exultai diante do Rei, o Senhor. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, que anda, ó Senhor, na luz da tua face, que se regozija em teu nome todo dia. Tantos cantores como os que tocam dirão: todas as minhas fontes estão em ti. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar o canto angelical. Os irmãos podem sentar, nós vamos ter a participação do coro da nossa igreja, que está dando continuidade à programação de Natal de nossa igreja, que vai ser durante todo o mês de dezembro. Então nós tivemos na semana passada o coro Otília Galvão, e nesse domingo a participação do coro da nossa igreja.
Há muito tempo antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías dizia, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Essa profecia de Isaías, né, ela vem se cumprir com o nascimento de Jesus. Jesus diz que ele é a luz do mundo, né? E todo aquele que o seguir não andará mais na escuridão, mas terá a luz da vida. Natal é o cumprimento dessa profecia. Vamos ler todos juntos? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Vamos cantar Nasceu o Redentor.
Exultai, exultai é Natal, louvemos a Deus por amor da sua obra, justiça e graça. Vamos ler todos juntos? Exultai é Natal, louvemos a Deus por amor da sua obra, justiça e graça. A leitura alternada conforme o nosso programa. Pois, as vozes masculinas. Exultarei nas obras das tuas mãos. Todos cantarei para sempre as benignidades do Senhor. Com a minha boca proclamarei a todas as gerações a tua fidelidade. Essa expressão do salmista, dizendo que proclamarei a todas as gerações a tua fidelidade. É algo que, de geração a geração, o povo de Deus tem sentido no seu relacionamento com Deus. Nós podemos ser infiéis, nós podemos não conseguir fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer diante de Deus, do nosso relacionamento com Ele. Mas, com certeza, a fidelidade de Deus, ela tem se renovado a cada manhã em nossas vidas. E esse sentimento do salmista é também o nosso sentimento. Por isso que nós vamos, nesse instante, ter o nosso momento de fidelidade. O que é isso, Alcenir? É uma demonstração, não somente através da nossa fala, de nós falarmos da fidelidade de Deus, mas nós, através de um gesto público, demonstrarmos que somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós sabemos da nossa total e completa dependência dEle em tudo que fazemos, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, em todos os nossos atos, em todos os nossos pensamentos. Ai de nós, se não fosse a fidelidade, a graça de Deus em nossas vidas. E esse instante, no nosso culto, é uma demonstração pública do nosso reconhecimento da dependência de Deus. Então, se você veio preparado nesta noite, para trazer o seu dízimo e a sua oferta, você, enquanto a irmã Tamara vai tocar uma música, você vai ter a oportunidade de se levantar, vir aqui à frente e colocar nessas salvas. Nós sempre enfatizamos, isso não é uma barganha com Deus. Você não está dando nada para Deus para receber algo em troca. Esse momento é um momento de reconhecimento das muitas bênçãos e da fidelidade de Deus em nossas vidas. Por isso a gente tem alegria, a gente tem o prazer de demonstrar a nossa gratidão a Deus, devolvendo a Ele uma pequena parte de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Esse é o momento de fidelidade da nossa igreja. Esse é o princípio que nos move a estar aqui, nesse instante, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, se você veio preparado para, nesse momento de gratidão diante de Deus, trazer o seu dízimo e a sua oferta, enquanto a música é tocada, você pode sair do seu lugar e colocar aqui nessas salvas que alguns dos nossos irmãos estarão segurando.
Os irmãos podem levar as salvas e nós vamos cantar Natal, né? Esse hino que diz que eis dos anjos a harmonia, cantam glórias ao nosso Rei. Esse é um privilégio que nós temos, de cantar também, assim como os anjos. Glória, glória ao nosso Rei. Irmãos, podem sentar. Nós vamos ter agora o nosso momento de intercessão, momento de oração, momento em que nós colocamos diante de Deus, né, esse Pai amoroso que um dia mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar. As nossas angústias, as nossas aflições, o nosso sentimento de gratidão. Então, se você entrou aqui nesta noite com algo que está perturbando o seu coração, com alguma ansiedade, com alguma preocupação, um desafio que você vai enfrentar esta semana, né? Seja uma entrevista de emprego, um exame que você vai fazer, uma cirurgia, esse é o momento de você abrir o seu coração e colocar diante de Deus. Hoje de manhã, na nossa lição, Deus questiona o povo de Israel, dizendo: por um acaso o meu braço está encolhido, para que não possa abençoar? Porque o povo estava vivendo uma situação de desespero, de dificuldade, e não conseguia enxergar esperança diante do grande desafio que estava enfrentando. E aí o grande Deus, o Deus poderoso, o Deus Pai, indaga ao povo: eu estou aqui diante de vocês, eu vou sustentá-los com o meu braço forte. É o meu braço forte que vai suster você no seu momento de dificuldade. Esse é o Deus que nós pregamos, esse é o Deus que nós servimos, é esse Deus que nós confiamos. Então, enquanto nós vamos, né, ter esse momento em que nós podemos colocar diante dele a nossa aflição, nós vamos cantar, né, uma música, e a irmã Tamara vai tocar uma música ali no órgão, e você pode se levantar, você pode se ajoelhar, você pode vir aqui à frente, se manifestar da maneira que você melhor desejar. Eu vou convidar a irmã Sandra Mara, que é a coordenadora da área de proclamação da nossa igreja, né, trabalha com os grupos familiares, ela vai orar. Então, não deixe, né, de nesse instante colocar aquilo que está incomodando o seu coração. Você pode não ter e não enxergar a solução para o seu problema, mas o que nós pregamos, não baseado
né, no que nós achamos, mas no que a palavra de Deus diz, é que nós podemos sempre confiar na fidelidade de Deus, em todos os momentos das nossas vidas. E Ele sempre, sempre quer o melhor para cada um de nós. E Ele sabe exatamente o que você necessita nesse instante. Alguém a pé, em pé ao seu lado, coloque a mão no ombro do seu irmão, ore com ele. Vamos interceder juntos e você vai poder interceder pelo seu irmão também durante toda esta semana. Soberano Deus, Tu que podes todas as coisas, Tu que és o Deus do impossível, nós colocamos diante do Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. Ó Deus, Tu vês os Teus servos que estão em pé diante do Senhor, numa demonstração de fé, dizendo com isso, ó Deus, que acreditam na Tua intervenção, que acreditam no Teu poder e na Tua graça. Ó Deus, Tu que sondas os nossos corações, Tu sabes do que cada irmão nesta noite precisa, Tu conheces as necessidades de cada um, e nós pedimos que Tu as atendas segundo a Tua soberana vontade. Ó Deus, oramos para que Tu restaures relacionamentos, que Tu, ó Deus, traga cura aos corações feridos, que Tu tragas, ó Deus, saúde aos corpos enfermos, ó Deus, que Tu providencies emprego para aqueles que estão necessitando, para aqueles, ó Deus, que precisam da Tua ajuda na sua vida profissional, na sua vida familiar. Olha, ó Deus, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Não permita, ó Deus, que nada nos desvie dos Teus caminhos. Mas, ó Deus, que Tu contemples a fé de cada um nesta noite e que Tu respondas, ó Deus, a oração de cada pessoa. Que o cansado encontre descanso, que o triste encontre alegria. Mas também queremos, neste momento, Te agradecer por tudo aquilo que Tens feito, que ainda hás de fazer nas nossas vidas. Nós reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nada somos e o quanto precisamos do Teu amor e da Tua graça. Obrigada por este momento juntos, porque podemos partilhar e levar a carga um dos outros. Ajude-nos a lembrar em oração uns dos outros durante toda esta semana. Te agradecemos por este culto, pelo que já vivemos até aqui, e recebe, ó Deus, o louvor sincero dos nossos corações e ouve as nossas orações, porque a fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos ler juntos essa chamada da parte do nosso culto. Exultai, é Natal, Deus cumpriu Suas promessas. Isso é uma realidade na vida do seu povo, é uma realidade também na vida de cada um de nós. Vamos ler todos juntos? Exultai, é Natal, Deus cumpriu Sua promessa.
Exultar é Natal. Nós estamos aqui para nos alegrar, para exultar no nome do Senhor Jesus Cristo. E pessoas que abandonaram o costume de celebrar o Natal, provavelmente por pensar que é mais uma festa pagã. Mas nós cristãos precisamos aproveitar cada oportunidade e certamente celebrar o Natal como igreja, como família, como indivíduo. É um convite que as Sagradas Escrituras nos dão, sobretudo ao lermos que quando o anjo desceu junto aos pastores, ele estava dizendo que a boa nova, a boa notícia que eles tinham era uma boa notícia de grande alegria. E o fato é que nós precisamos reaprender a celebrar o Natal com Cristo no centro. Se Jesus Cristo é o centro do nosso Natal, esse é o Natal que vale a pena ser celebrado. Não deixemos de celebrar como igreja, celebrar em família, festejar, porque o mundo perdeu o sentido do Natal. Nós conhecemos o verdadeiro sentido, provavelmente não foi no dia 25 de dezembro, mas se temos a oportunidade de trazer Cristo para o centro da nossa celebração, vamos nos reunir em família, vamos comer e beber em memória dele, vamos celebrar com cânticos o nome do Senhor Jesus. Se necessário, se possível for, comprar presentes para demonstrar o amor de Deus, presentear quem nós amamos, mas presentear pessoas que nós não conhecemos. O sentido do Natal é Deus presente conosco, e nós podemos honrar a bondade de Deus presenteando outras pessoas, mas sem nunca tirar o foco de Jesus Cristo. Não deixemos que a glutonaria, a bebedeira, o consumismo dessa época tire o centro da festividade, daquele que merece toda a honra e glória, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, pensando nisso e ouvindo o coro da igreja nessa noite, certamente nós nos sentimos transportados para a Judéia há 2000 anos atrás. E se você se sentiu como eu me senti, quero convidá-la a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículos 1 a 20. Assim como o pastor Carlos Daniel nessa manhã nos trouxe uma reflexão a respeito de Lucas capítulo 2, eu também quero compartilhar com vocês esse texto. E gostaria de convidar a toda a congregação a ficar de pé para que nós possamos ler juntos Lucas 2, versículos 1 a 20. Narrativa do evangelista a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Lucas, capítulo 2. Lucas 2, versículos 1 a 20. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi para a cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram atemorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que nos aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer.
Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Natal. Te agradecemos pela tua palavra que é tão clara ao nos narrar esses fatos que antecederam e que sucederam o nascimento de Jesus Cristo. Te agradecemos porque hoje temos motivo aqui para celebrar. Te agradecemos porque entendemos esse real significado, mas não queremos guardar isso dentro dos nossos corações sem falar para os outros. Nos dá o Espírito que habitou naqueles pastores que não se contiveram de alegria e foram falar às outras pessoas que Deus havia enviado o Messias. Senhor, e agora, nos dá atenção, foco naquilo que o Senhor quer nos dizer. Que a tua palavra possa ecoar em nossos corações. E que caia por terra todo o espírito de distração, de displicência, para que possamos ouvir aquilo que o teu Espírito tem a nos dizer, a começar em mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos podem se sentar então. Quero convidar você então, com essa narrativa e com a história do Natal contada pelo coro da igreja, a que nós, ao redor daquele berço, aquele berço que foi feito improvisado para Jesus, possamos juntos com os pastores nos ajoelhar. O convite da Bíblia é para que nós reverentemente possamos adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, de joelhos junto com os pastores. Belém é uma cidade que tem 5.000 anos de história. Belém é a cidade na qual todas as profecias da Bíblia estão apontando para o nascimento do Salvador, do Redentor, do Messias, o prometido de Deus. Belém, hoje, palco de uma disputa entre judeus e palestinos. Belém, uma cidade considerada sagrada. Belém, solo santo. Belém é o local onde a nossa história se passa. Então nós temos uma história que não é uma história apenas para as crianças, e nós nos acostumamos a contar a história do Natal para os nossos filhos, netos, sobrinhos, como se fosse uma história de crianças. Mas nós temos uma cidade real, uma cidade em que as pessoas choram, em que as pessoas se alegram, em que há gente vitoriosa e gente triste. Uma cidade, em que nós podemos ver que Deus vai cumprir a sua promessa. Belém, uma cidade que fica a 770 metros de altitude, provavelmente uma cidade fria. Quem já foi a Gramado sabe que o inverno em Gramado é bastante rigoroso, e Belém tem mais ou menos a mesma altitude de Gramado, sendo que se encontra numa zona mais temperada ainda do que Gramado, que torna os invernos de Belém rígidos, terríveis, inclusive com períodos grandes de neve. E provavelmente nós vamos ver hoje que o nascimento de Jesus se deu no período do inverno. Belém, então, é uma cidade real. O nosso autor, Lucas, situa Belém no espaço geográfico. Jesus não nasceu num reino muito distante, como dizem nossos contos de fada. Jesus não nasceu na terra do nunca, como pode dizer o Peter Pan. Jesus não nasceu em Nárnia, como dizem as crônicas do autor. Jesus nasceu numa cidade real, num espaço geográfico físico verdadeiro. Betlehem é a casa do pão do hebraico. Na casa do pão, o pão da vida veio a este mundo. Mas o autor também situa a nossa história num tempo histórico.
Ele nos diz que as coisas que sucederam, que estão acontecendo, ocorreram na época em que Otávio Augusto, César Augusto, era o imperador, o primeiro imperador de Roma. E esse primeiro imperador convocou um momento em que as pessoas precisavam ir até as suas cidades para se recensear. E José, pai por adoção de Jesus, precisou ir até Belém, sua cidade natal. Também o autor situa no tempo histórico que Quirino era o governante da Síria. Então, não era há muito tempo atrás, mas num tempo determinado em que tínhamos Quirino, um líder militar como governador da Síria, na qual se incluíam as cidades judaicas, e também um tempo histórico em que tínhamos como imperador Otávio Augusto. Otávio Augusto foi o primeiro imperador de Roma, do Império Romano, e ele passa a instituir uma política que se chama Pax Romana. É a paz gerada após a guerra. Através do poderio militar, Otávio Augusto impôs às províncias de Roma que elas se calassem e exerceu um domínio militar sobre essas províncias, de tal forma que a vida em Roma se tornou mais próspera. A longevidade das pessoas aumentou, mas era uma paz forjada, era uma paz artificial, gerada pela força das armas. Em Belém se passa a nossa história, nos dias de Otávio Augusto. E o autor Lucas narra o trajeto de José e Maria, ela grávida, não sabemos de quantos meses, indo em direção a Belém, saindo de Nazaré, cidade provavelmente onde José trabalhava, indo para Belém para que ele pudesse se recensear. E a informação que fica subentendida é que Maria não necessariamente precisava fazer essa viagem, porque era José natural de Belém, não Maria. Mas ela fez essa viagem ainda não casada com José. O texto diz que eles tinham um compromisso de casamento, uma aliança, era uma espécie de noivado do qual não se voltava atrás, era um noivado bastante sério, esse que nos tempos de Jesus os israelitas se comprometiam em ter. E eles fizeram essa viagem de 150 quilômetros, é a distância de Nazaré até Betlehem, a casa do pão. E chegam em Belém. Não sabemos quanto tempo passa, se são dias, semanas, meses, mas não há lugar para que Jesus possa nascer. E tradicionalmente nós entendemos que, não encontrando lugar, eles foram para um estábulo, talvez para uma gruta, uma casa muito pobre. Casa pobre essa e humilde que os animais tinham um livre trânsito dentro da casa. E ali Jesus nasceu. E ele foi enfaixado, você pode perceber no texto, pela sua própria mãe, a Maria quem enfaixa Jesus, o que nos dá a entender que Maria estava sozinha no momento do nascimento de Cristo. E que nessa casa, então, eles encontram um caixote de madeira no qual os animais se alimentavam com grãos, cereais, e fazem desse caixote de madeira o primeiro berço do Rei do Universo. Fato é que Maria não precisava ter feito aquela viagem, mas ela fez. E se a gente se põe a pensar no motivo pelo qual José a traz junto para Belém, era porque Maria ainda não era casada, estava noiva de José, e as más línguas lá em Nazaré poderiam dizer: como que essa mulher ficou grávida se ela não era ainda casada com José? Então José, para poupar a sua futura esposa das línguas ferinas de Nazaré, faz uma viagem de 150 quilômetros de Nazaré até Belém. Deus usa todas essas circunstâncias. O recenseamento convocado por Augusto, as línguas ferinas, as fofoqueiras lá de Nazaré, para trazer Maria até Belém, onde todas as profecias, todas as promessas feitas no Antigo Testamento, em Isaías, nos Salmos, no livro de Miqueias, nos profetas maiores e menores, dizem que haveria de nascer o Messias, o prometido, o Redentor. A promessa, então, se cumpre diante dessas circunstâncias.
Deus toma as circunstâncias difíceis que antecedem o nascimento de Jesus e faz com que essas circunstâncias se tornem em bênção. Ele direcionou circunstâncias para que a profecia sobre o nascimento em Belém se cumprisse. E talvez Deus tenha te prometido alguma coisa, esteja demorando para acontecer, mas a palavra nos afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as circunstâncias, as boas e as difíceis, cooperam para o nosso bem se nós amamos a Deus. O fato de Jesus ter nascido em Belém não foi por acaso, mas Deus usou todas aquelas pessoas que talvez não teriam sido usadas diretamente por Deus, mas indiretamente, para que Jesus pudesse nascer na cidade de Belém. Agora, o texto continua dizendo, a partir do versículo 8, que havia pastores no campo. E são esses pastores que eu convido você a seguir. Não os pastores da igreja, mas os pastores que trabalhavam com os cordeiros, as ovelhas, criando aqueles animais ali no campo próximo à cidade de Belém. E esses pastores, eles eram conhecidos como pessoas colocadas à margem da sociedade. Eram os párias. Eram as pessoas consideradas religiosamente impuras, não podiam tomar parte no culto judaico. Não podiam ser chamados à presença de um tribunal, dar testemunho, porque os pastores eram conhecidos como aqueles que confundiam o meu e o teu. Então eu tinha 10 ovelhas, mas se eu via uma bonita no seu rebanho, eu pegava essa ovelha para mim e dizia, agora eu tenho 11. Eu confundia o meu e o teu. Era esse o dito que se dizia a respeito dos pastores no antigo Israel. Então, esses pastores eram pessoas marginalizadas, estavam trabalhando no campo e estavam trabalhando em turnos. Alguns dormiam, outros ficavam acordados vigiando o rebanho. Mas foram esses pastores, homens incultos, marginalizados, miseráveis, religiosamente impuros, para os quais Deus resolveu revelar a maior notícia de todos os tempos, em primeira mão. Jesus Cristo, o Rei do Universo, havia nascido naquela noite, perto dali, e estava envolto em faixas, posto numa manjedoura. Em Belém, o amor de Deus nos é mostrado, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não olha para quem nós somos, para quem nós aparentamos ser, para a cor da nossa pele, para o tipo de conta bancária, para os nossos diplomas ou a falta deles. Deus não fica percebendo se você é uma pessoa extrovertida ou é fechado, se você é velho ou novo, se você é pobre ou rico. O que Deus está nos dizendo aí é que toda a carne vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele começa pelos mais humildes, mais humilhados. Talvez os fariseus, os saduceus, os grandes escribas, os detentores da lei na época quisessem ouvir essa boa notícia, mas foi dada aos pastores, pessoas marginalizadas, pequenas, deixadas de lado pela cultura. Então, pensemos naqueles pastores, porque eles estavam ali juntos, aos arredores de Belém, provavelmente por economia. Dividiam a mesma refeição, o mesmo prato de comida. Provavelmente também porque estavam se aquecendo do frio. A Mishnah, que é a lei hebraica oral, passada oralmente, dizia que nos meses que antecediam a Páscoa, e isso é uma informação muito relevante para a gente entender em qual período se deu o Natal, nos meses que antecediam a Páscoa, os pastores iam para Belém, para ficar num lugar entre Belém e Jerusalém. A distância entre Belém e Jerusalém é de 10 quilômetros. E eles ficavam nessa região entre Belém e Jerusalém, preparando os cordeiros, para que quando chegasse a Páscoa, aqueles cordeiros se tornassem vítimas sacrificiais. Ou seja, eles iam ser imolados, iriam ser mortos. E aqueles homens provavelmente trabalhavam ali alguns meses antes da chegada da Páscoa. Páscoa hebraica é celebrada entre março e abril, como é a nossa Páscoa. E provavelmente, o período que eles estavam, se é de 2 meses de antecedência, estava entre janeiro e dezembro, cuidando daquelas ovelhas. Não se sabe se dia 25 de dezembro é uma data com correção, mas é provável que tenha sido no inverno rigoroso, com neve,
com todas aquelas circunstâncias que nós já conhecemos a respeito de Belém. Então não apenas o trabalho dos pastores era dificultado por causa do frio, mas o nascimento de Jesus se deu em circunstâncias bastante terríveis, de frio, de miséria, porque ele não tinha um berço como a maioria dos nossos filhos e netos tem, de necessidade, porque se era numa estrebaria, eles deveriam, José e Maria, ter levado sua própria comida, e nós imaginamos a necessidade que eles puderam padecer naqueles primeiros momentos em que Jesus havia nascido. Então os pastores no campo recebem uma visita, isso está no versículo 9. Um anjo aparece para eles, e no versículo 9 eles tomam um susto, eles ficam atemorizados. No versículo 10 o anjo diz: não temam, porque eu trago novas de grande alegria. Naquele momento em que surgiu algo inesperado, aquilo que não foi programado por eles, os pastores ficaram atemorizados, com temor no coração. Nós também sentimos medo quando as circunstâncias fogem ao nosso controle, fogem do nosso controle. Nós também sentimos medo quando somos surpreendidos. E talvez você hoje esteja com medo por alguma circunstância da sua vida, uma enfermidade, uma necessidade na sua casa, um novo desafio que se põe diante da sua história. Ouça a palavra de Deus através desse anjo. Não tenha medo, não tenha medo. Jesus Cristo é a nova de grande alegria. Devemos ouvir a voz do Senhor que diz, no meio das nossas tribulações: que será do meu exame que eu farei amanhã? O que será da minha filha que tem um problema cardíaco? O que será do meu emprego porque eu estou prestes a ser mandado embora? O que será da minha família porque parece que tudo vai se ruindo, vai abrindo o chão embaixo de mim? E o Senhor nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. Nós precisamos nos aquietar, saber que o Senhor é Deus. Não temam, porque eu trago a vocês novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Messias, Jesus Cristo. E ele diz assim: o Salvador, que é Cristo o Senhor. Uma tríplice imagem de Jesus Cristo. Ele é Salvador, Ele é Cristo, Ele é Senhor. Na época do nascimento de Jesus, os judeus esperavam um Salvador. Esperavam alguém num cavalo branco, armadura, espada em punho, que pudesse livrá-los da dominação dos romanos. Israel já havia sofrido secularmente com um histórico de escravidão. Primeiramente no Egito, vocês se lembram a história de Moisés saindo com o povo do Egito. Depois na Babilônia. E agora escravos dos romanos. E eles esperavam que esse grande líder, um general, se erguesse no meio do povo de Israel. E que esse general nascesse em Belém. O nosso Salvador vem de Belém. Ainda que seja pequena entre as cidades de Judá, Belém é a cidade em que nosso Salvador vai nascer. Mas Jesus não nasce como um cavaleiro, um cavalo branco, com uma espada e uma armadura. Ele nasce como um homem, servo, sofredor, que nos liberta, que nos salva, não da dominação romana, mas da dominação do mundo, do pecado, do diabo. Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador, Ele pagou na cruz pelos nossos pecados, Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter certeza de vida. Isso acontece, o advento do Messias em Belém. Então Jesus é o Salvador, de acordo com as palavras do anjo, Cristo e Senhor. Cristo é a palavra grega para Messias. É o termo Christos, que quer dizer no hebraico Mashiach. Messias é um ungido de Deus, alguém que foi preparado por Deus, ungido com o seu Espírito Santo, para que fosse até a terra com um objetivo definido. E o objetivo definido de Jesus era viver no meio de nós, pecadores, e nos ensinar a viver. A vida de Jesus é um exemplo, é uma vida exemplar, é uma vida que nos ensina a desfrutar dessa vida com o seu melhor, mas desfrutar com responsabilidade, desfrutar com alegria, desfrutar de acordo com a vontade de Deus. Então Jesus é esse Messias que vem, Ele é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, que nasce por nós, que vive para nos ensinar a viver, que morre em nosso lugar, que ressuscita e vence a morte.
Terceiro vocábulo que o anjo usa é Senhor. Jesus não é apenas Salvador, não é apenas Cristo, Messias, mas Ele é Senhor. E é por isso que os pastores e nós somos convidados a nos ajoelhar ao redor daquela manjedoura. Porque Ele é Senhor. A palavra de Jesus, quando Ele, depois de ressuscitado, Ele se despede dos seus discípulos, é: toda a autoridade no céu e na terra me foram dadas. Toda a autoridade está nas mãos de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E nós temos muita facilidade em aceitar Jesus como o nosso Cristo, como o nosso Salvador, mas há uma barreira quando a gente chega assim: Jesus tem que ser o meu Senhor também. Porque o fato de Jesus ser o Senhor quer dizer que nós estamos delegando a Ele, dando a Ele a responsabilidade, a autonomia, a direção da nossa vida. E nós não queremos ser comandados. Nós queremos comandar. Mas Ele é Senhor. Um bebê posto numa manjedoura que nasceu. Aqueles pastores, na sua humildade, entenderam aquela mensagem. E o texto continua dizendo que depois que aquele anjo disse aquelas coisas, no versículo de número 14 de Lucas 2, que anjos surgiram, uma milícia, uma multidão de anjos cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Um evento, o nascimento de Jesus, o evento mais importante de toda a história humana, que gera duas consequências. A primeira delas, de acordo com os anjos, glória a Deus. Deus é glorificado no nascimento de Jesus. Jesus, em sua vida, demonstrou toda a glória de Deus. É isso que o evangelista João vai dizer lá no capítulo 1, quando ele diz que vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Quem olhava para Jesus percebia quem Deus era, porque a glória de Deus era a marca mais característica da sua identidade. Jesus Cristo revelou para nós aquilo que se pode ver, sentir, ouvir da glória de Deus. A glória de Deus estava revelada em Jesus Cristo. Mas a glória de Deus também se revelou no Natal, nas pequenas coisas. Uma cidade pequena, Belém, e Miqueias 5:2 vai dizer que Belém é a menor de todas as cidades de Judá. E tu, Belém, Efrata, posto que és pequena diante dos milhares de Judá, de ti sairá o governador de Israel. Belém é uma cidade inexpressiva. Aqueles homens, pastores, se a gente fosse trazer para os nossos dias, os pastores seriam os catadores de papelão. Seriam aqueles homens deixados à margem da sociedade. Que a gente diz assim: filho, não se mistura não, porque isso aí é gente suja. É gente impura. É gente que, acho que até Deus se esqueceu deles. São os catadores de lixo. Esses são os pastores. Mas Deus resolveu revelar a sua glória a esses. E Paulo vai nos dizer que Deus revela a sua glória na nossa fraqueza, nas nossas pequenas coisas. É por isso que o Natal é um convite da gente se despir do nosso orgulho, se despir das nossas vaidades, se despir daquilo que nos glorifica e possamos de joelhos, junto àquela manjedoura, glorificar a Deus. Esse é o convite do Natal. Deus é glorificado quando nós fazemos assim. O Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, certa vez disse que Jesus não é glorificado por ter nascido numa manjedoura, mas Jesus é glorificado por nascer num coração quebrantado. Jesus é glorificado quando Ele nasce no meu coração, no seu coração, quebrantado. Quebrantado. Então a glória de Deus, glória a Deus nas alturas. Um evento, duas consequências: glória a Deus nas alturas. A outra consequência: paz na terra aos homens a quem esse Deus quer bem. Por quê? Porque a nossa maior necessidade é de paz. Não há nenhuma outra necessidade maior do que ter paz. A gente não precisa de fato, em última instância, de riqueza, de ter uma casa bonita, um carro na garagem, as contas pagas. Se quer de saúde, companhia. Se nós tivermos tudo isso e não tivermos paz, não nos valerá de nada. É por isso
que você e eu devemos conhecer pessoas que têm tudo, mas quando falta paz não tem nada. Hoje, na Suíça, na Suécia, no Japão, países com altos índices de desenvolvimento, também são os países em que há mais suicídios. Porque as pessoas têm tudo, mas não têm paz. As pessoas perderam o sentido da vida, e sem sentido a gente não sobrevive. Apesar de ter coisas, a prosperidade financeira, a saúde não é capaz de nos dar sentido para a vida. E o que Deus está dizendo é: eu vou dar através de Jesus paz na terra a todos os homens, a quem eu quero bem, aqueles que estão debaixo da autoridade do meu beneplácito. Paz na terra a esses homens. Por isso que Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, anos depois disso ter acontecido, 33 anos depois, ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como este mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, a minha paz é diferente da paz do mundo. Qual era a paz proposta pelo Otávio Augusto, o imperador? Era a paz através das armas. Vamos impor que aqueles povos que são dominados fiquem quietinhos, sem abrir o bico, e nós romanos vamos viver em paz. Essa é a Pax Romana. Mas Cristo nos propõe uma paz que é de dentro para fora, é no coração. E é por isso que pode ter gente hoje na Suíça, na Suécia, que perdeu o sentido da vida. E ao mesmo tempo a gente olha para o Quênia, para Angola, e tem gente que não tendo nada tem sentido. Por quê? Porque encontrou a paz. Quando nós encontramos a paz de Cristo, pode o mundo estar desmoronando ao nosso redor, mas nós vamos saber o que é viver com um sentido, com um referencial, com um propósito, nos dado que é por Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos os homens. Quem olhasse para Jesus via a glória de Deus, e aqueles que seguem a Jesus recebem a paz. Paulo diz: justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ainda vai dizer que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, toda circunstância, todo conhecimento, vai guardar as nossas mentes e o nosso coração em Cristo Jesus. É essa paz que Deus revela aos homens a quem Ele quer bem. Então os pastores seguem alegres por aquilo que lhes foi revelado. E eles chegam até um lugar em que encontram um bebê envolto em faixas. E a diretriz que o anjo havia dado não era apenas que ele estava envolto em faixas, porque provavelmente em Belém havia outros bebês envoltos em faixas naquela noite, mas apenas um provavelmente tinha um berço de manjedoura, era Jesus. E eles encontram o bebê, ali o adoram. E o texto diz, no versículo 19, que Maria guardava todas aquelas coisas no seu coração. Há duas formas de nós sermos reverentes diante de Deus, e elas não excluem uma a outra. A primeira é que Maria nos explica, nos ensina com o seu exemplo. Ela guardava aquelas coisas no seu coração. Como é bom quando a gente recebe uma boa notícia, uma notícia que nos traz paz, e podemos guardar essa notícia no nosso coração. Aquilo transformou a minha vida, eu guardei aquilo no meu coração porque isso é importante. Porque isso traz peso, traz vigor para a minha vida, traz densidade para aquilo que eu vou fazer a partir de agora. Mas a reação dos pastores, também reverente, era: vamos sair, vamos falar, vamos anunciar que Jesus Cristo, o Messias, o Cristo que estava prometido, nasceu nessa noite. E eles creram, porque os pastores provavelmente tinham algo que as crianças também têm em comum com eles: uma fé sem dúvidas, sem questionamento. Eles creram, e por causa dessa fé, eles foram e anunciaram reverentemente. Nós somos convidados a fazer isso, guardar essa boa notícia no nosso coração, ser transformados por essa paz, e também ir dizer para as outras pessoas o que Jesus Cristo fez por nós, o que Ele fez por mim, Ele quer fazer na sua vida também. Terminando então. Conta-se que, durante a Idade Média, um monarca tinha um hábito bastante inusitado, estranho. Ele se vestia como camponês, como servo. Ele era um rei, mas se vestia como servo.
E ele saía escondido do seu palácio à noite e passava semanas junto às pessoas mais pobres do seu reino. E quando aquele monarca, aquele rei voltava, ele ganhava uma bronca estrondosa dos seus cortesãos. Como você pode fazer isso, ó rei? Se vestir como um qualquer, ir para o meio do povo, se descobrem a sua identidade, eles são capazes de matá-lo. Então aquele rei dizia: eu não posso governar o meu povo se eu não souber como eles vivem. Nós cristãos também temos um Deus que se diminuiu, que se fez gente. Ele veio viver como nós vivemos, sentiu as nossas dores, conheceu o nosso sofrimento, conhece a minha lágrima, a sua lágrima. Ele sabe o que você e eu temos passado, mas ele venceu. Jesus Cristo venceu. Ele nunca pecou, ele nunca blasfemou, ele nunca desistiu. E ele nos ensina hoje ainda, não apenas como viver, mas também como morrer, porque Jesus nos chama: se alguém quiser seguir meu caminho, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Minha cruz ali é um símbolo de morte. E ele nos chama para morrer para o nosso ego, ganhar nova vida nele. Gostaria de, pensando nessas coisas que têm a ver com a história do Natal, convidar você à oração nesse momento. Se você puder, quiser abaixar sua cabeça, orar junto comigo. Começar a pensar nessa promessa de Deus. Promessa dupla que aconteceu num único evento. A glória de Deus foi manifestada. Essa glória foi dada a nós para que fôssemos salvos. E a paz de Cristo se tornou acessível a cada um de nós. E hoje o convite é que nós sigamos em direção a Belém, junto com aqueles pastores, e nos prostremos, nos ajoelhemos e demos a honra, a glória devida a Jesus Cristo naquela manjedoura. Saibamos que Ele morreu pelos nossos pecados muitos anos depois, mas que Ele ressuscitou e vivo está para todo sempre. E o meu convite, enquanto você pensa nisso, talvez você seja uma pessoa que está procurando por essa paz que o mundo não pode dar, por essa paz para a sua vida, por essa paz que tira todo o desconforto, toda a força da incerteza, do medo do nosso coração. Se hoje você quer receber a Cristo, não apenas como seu Messias, mas também como seu Salvador e Senhor, eu o convido à oração nesse momento. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar. E o meu convite é: se você hoje quer desfrutar novamente dessa paz, estando longe de Cristo, se você hoje quer dizer pela primeira vez na sua vida: Senhor, eu entendi o Teu Evangelho, o Teu propósito na minha vida, eu quero receber essa paz, eu quero viver uma vida diferente, eu quero ter a certeza da salvação. Meu convite para você é que fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Não tenha vergonha, esse é o seu momento com Deus. Ninguém vai ficar olhando para o lado, ninguém vai ficar olhando para trás. É você e Deus que devem tomar essa decisão. Fique de pé, se esse é o seu desejo. Eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero voltar para a comunhão, eu quero ter paz novamente. Deus abençoe. Fique de pé se você assim deseja manifestar para Deus: Senhor, eu estou precisando da sua ajuda, eu estou querendo mais uma vez endireitar o meu caminho. Eu senti no meu coração a orientação do Teu Espírito e eu hoje quero renovar uma aliança com o Senhor. Há mais alguém? Fique de pé, não tenha vergonha, eu quero orar junto com você. Esse é o tempo em que Deus quer fazer na sua vida um milagre. Deus abençoe você aí em cima. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Não tenha vergonha. Se o Espírito Santo fala ao seu coração, não endureça. A palavra de Deus nos diz que a gente deve deixar o coração com livre trânsito para que Deus possa agir. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Mais alguém? Vamos orar? Você que está de pé, faz comigo essa oração. Pai, eu sei que tantas vezes tenho andado perdido, sem rumo, sem destino, mas hoje eu quero receber essa paz que o Senhor me oferece. E eu coloco o meu coração aberto, a minha vida aberta, porque sei que o Senhor tudo sonda e conhece. E agora, Senhor, te peço que o Senhor possa me dar o Teu Espírito que me convence da verdade, do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, me ajuda. Me dá essa nova oportunidade, inscreve no meu coração aquilo que o Senhor quer
e transforma a minha história em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar com você. Senhor, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa família, mas abençoa também, Senhor, aquele mais necessitado, mais pobre, mais humilde que está ao nosso alcance, para que nós, conhecedores dessa palavra, possamos ir até eles e dizer a verdade do Evangelho e ajudá-lo nesse Natal. Que possamos olhar para o lado, saber que o Natal não é uma festa egoísta, na qual nós nos fechamos em nossas famílias, mas uma festa na qual nós nos abrimos e nos doamos uns aos outros. Ó Pai, obrigado porque Cristo veio ao mundo, porque Ele não se apegou, se aferrou à sua condição de Deus, mas sendo Deus, Ele se humilhou e veio a esse mundo e viveu semelhantemente a um homem e morreu uma morte terrível de cruz. Mas obrigado porque Ele também ressuscitou e Ele está hoje exaltado sobre toda a pessoa. E hoje, Senhor, nós queremos confessar de pé, de joelhos, sentados, que Jesus Cristo é o Senhor para a Tua glória. Ó Deus Pai, recebe o nosso culto, recebe a nossa vida como culto a Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.
Vamos ler juntos João capítulo 1, como está indicado no nosso boletim, esses versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Podem sentar-se, muito obrigado. Fomos inspirados poderosamente nessa noite pela vida do nosso coro e por todos que participaram desse
culto. Então, desde o dia 24, domingo passado, temos celebrado o Natal na nossa igreja. E na página 5 do nosso boletim, depois você pode encontrar a agenda de celebrações com os coros da igreja. O nosso convite para amanhã, segunda-feira, é que aqui na igreja vai haver um culto especial franco-brasileiro, ou seja, em francês e em português, porque brasileiro fala português. Amanhã às 19 horas, com a classe de francês da nossa igreja e o Ministério das Pedras Vivas. Esse culto vai ter a participação de 5 igrejas francesas e uma no Haiti de fala francesa. Você, se puder vir, se quiser vir, se não puder, também arranja um espaço na sua agenda, venha. Aqui às 19 horas vamos continuar celebrando a Jesus que nasceu no Natal. Temos alguns convites para a nossa programação de Natal, estão no balcão. E também, vou puxar aqui a brasa para a minha sardinha, para o Natal das Crianças, que vai ser no dia 15. Você pode pegar esses convites a partir de hoje no nosso balcão. Hoje nós vamos fazer uma foto aqui ao final do culto, não é, irmã Delci? Depois do pós-lúdio. Então vamos pedir a bênção de Deus mais uma vez sobre nossas vidas. Eu vou convidá-lo a dar a mão aí para alguém que está perto de você, para que você possa declarar a bênção do Senhor. Vou falar para a irmã Delci aqui e espero que você possa declarar, mesmo assentado como está. Se quiser ficar de pé, pode ficar. Nós estamos com alegria muito grande de celebrar Cristo que nasceu. Diga assim, então, ao seu irmão, à sua irmã: querido irmão, querida irmã, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, e as consolações, a companhia e o poder do Espírito Santo estejam sempre sobre você, sua família e a quem você quer bem, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém.